Bom dia, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós seguimos na nossa série chamada Ser Igreja. E eu não sei se você sabe, mas a palavra igreja é uma tradução de uma palavra grega que significa assembleia, ajuntamento, reunião de pessoas. Então, pensando assim, o verbo que a gente vai falar hoje, a gente já tem falado sobre alguns: testemunhar, acolher, servir, cuidar. E hoje a gente vai falar em um dos verbos que talvez defina melhor o significado de ser igreja, que é o verbo reunir. Um padeiro faz pão, um carteiro entrega carta, um árbitro de futebol ajuda o Flamengo, e a igreja se reúne. É o que ela faz, ela existe para fazer isso. E é importante a gente esclarecer algumas coisas, porque especialmente após o advento da pandemia, da Covid que a gente teve, há muita gente argumentando hoje nesse sentido, de que do mesmo modo que se normalizaram algumas relações, como por exemplo estudar de casa, trabalhar de casa, tem muita gente tentando defender que é possível você ser igreja do mesmo modo que você é igreja, se reunindo, apenas vivendo em casa, um cristianismo sob demanda, um cristianismo, um evangelho Netflix, que você escolhe a hora que você quer ouvir, o que você quer ouvir, quem você quer ouvir, e se priva do que nós chamamos desse verbo, que é o verbo reunir. Isso não faz muito sentido bíblico. O padrão de uma igreja é se reunir presencialmente. Por todo o Novo Testamento você vê isso acontecendo. E pode ser que você pense, mas no Novo Testamento também não tinha Covid, não tinha pandemia, não tinha nada que pudesse atrapalhar a reunião pública dos cristãos. Eu não sei se você já ouviu falar em perseguição, mas era o que os crentes do primeiro século enfrentavam, e ainda assim eles eram encorajados a se reunirem sempre. O entendimento bíblico é que não há absolutamente nada que substitua a reunião pública, a celebração coletiva da Igreja de Jesus, e infelizmente isso não tem sido valorizado por muita gente. A gente negligenciando essa responsabilidade por razões muito simples. É muito comum você encontrar uma pessoa que simplesmente abriu mão de se reunir enquanto igreja, ou que não vem há muito tempo. Aliás, eu fico feliz de ver bastante gente aqui, culto de ceia. A gente está estudando fazer culto de ceia todas as semanas, mas enfim. E aí você pergunta, mas por que você não tem aparecido? O que aconteceu? E a pessoa diz assim, estou desanimado. Eu nunca vi, pelo menos com as pessoas que eu conversei, alguém dizer assim, parei de trabalhar porque estou desanimado do meu trabalho. Normalmente é o contrário. Você vai procurar um outro emprego, você vai, mesmo desanimado, para tentar resolver aquela situação. Você pede oração pelo seu trabalho, que está muito difícil de lidar com tanto problema, tanto desânimo, mas você não deixa de ir, porque simplesmente o seu trabalho é algo importante para você. Eu não vou na igreja porque eu estou com uma dorzinha de cabeça enjoada, aquelas que passa com um remédio e você simplesmente não vem. Ou porque tem jogo de futebol no meu time, aqui você ainda tem a opção de escolher o horário, se você vem de manhã ou você vem de noite, visita em casa. Enfim, a gente tem muitas justificativas e houve muitas justificativas para esconder algo que é um fato. Para muitos, reunir-se com a igreja, reunir-se como igreja deixou de ser um compromisso e se tornou apenas uma opção de entretenimento. Nós vivemos uma era em que há uma mentalidade muito forte de consumo na nossa cabeça, e a gente acaba, se não toma cuidado, se relacionando com a igreja do mesmo modo. Eu preciso ver o que a igreja tem a me oferecer. É uma relação utilitarista, pensando no que a igreja pode fazer por mim, porque aí sim eu decido se vale a pena eu me reunir, eu me ajuntar com outros irmãos. E aí surge uma pergunta que parte desse pressuposto utilitarista, que é: o que eu ganho com isso? Que vantagem que eu tenho de me reunir como igreja? Qual a vantagem que eu tenho para a minha vida em assumir esse compromisso com outras pessoas? Se esse é o teu caso, você pensa isso? Em primeiro lugar, assim, bem carinhosamente, se arrependa e se converta dos seus maus caminhos, certo? Vou dar uma de João Batista aqui. Mas em segundo lugar, mesmo que por meio dessa motivação completamente antibíblica,
a própria palavra de Deus, ela nos apresenta razões que nos mostram que, ainda que você faça essa pergunta, olhar para as Escrituras nos responde isso, porque de fato, mesmo que você não consiga medir isso de modo tão palpável, a gente olha para a palavra de Deus e percebe que o reunir-se enquanto igreja traz inúmeros benefícios na vida de qualquer cristão. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 10. A gente vai ler alguns versos que nos trazem algumas razões pelas quais nós devemos nos reunir. Deixando claro, não estou bravo, chateado com ninguém, nem jogando indireta, não sou igual certas pessoas que ficam jogando indireta. É simplesmente porque esse é um dos verbos que caracterizam, e é importante a gente frisar e enfatizar a importância do reunir-se. Hebreus capítulo 10. A gente vai ler a partir do verso 19. O texto hoje não vai ser projetado, que eu não fiz a projeção. Peço perdão aos irmãos, mas se você puder acompanhar aí no aplicativo, por favor, ouça com atenção, se for o caso. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 25, diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Feche seus olhos, se você puder. Deus, obrigado pela Tua palavra lida, e a gente pede que o Senhor traga ao nosso entendimento aquilo que a gente precisa a partir dessa porção das Escrituras. O Senhor fale conosco, nos lembrando e trazendo de volta à nossa mente, à nossa memória, a importância de nos reunirmos como igreja que somos, como povo do Senhor que somos. Nos capacite a entendermos a Tua palavra, nos capacite por meio do Teu Espírito Santo a aplicar para que essas verdades se tornem algo importante para nós. Nós oramos assim e oramos no nome de Jesus. Amém. A partir do verso 23, especialmente, a gente consegue listar algumas características, algumas razões que nos fazem perceber o que nós ganhamos com isso, algumas razões pelas quais nós devemos nos reunir. No verso 23, por exemplo, o autor de Hebreus, nós não sabemos quem é, não é definido muito bem. Alguns defendem que foi Paulo, outros defendem que tem outra autoria, mas esse não é o caso. O caso é que o autor de Hebreus, ele escreve e ele diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. A primeira coisa que você ganha enquanto você se reúne enquanto igreja é que você fortalece o testemunho da sua salvação. Reunir-se como igreja, reunir-se com o povo de Deus, é de certo modo afirmar o testemunho da sua salvação. E é importante nós frisarmos isso, porque essa carta é escrita para cristãos do primeiro século que estavam enfrentando perseguição, especialmente perseguição dos de dentro. A carta aos Hebreus é escrita para um grupo de pessoas que sofria uma espécie de pressão da religião judaica para que eles abandonassem o cristianismo, abandonassem o evangelho e retornassem aos rituais da religião judaica e da lei. Tanto que a carta aos Hebreus é uma carta marcada por uma palavra que é a palavra superioridade. O tempo todo, o escritor de Hebreus ele está provando a superioridade de Jesus em relação a todos os rituais do Antigo Testamento. Ele vai falar que Cristo é superior aos anjos, porque havia um grupo de pessoas adorando anjos naquela região ali e tentavam encorajar os outros a isso. Ele vai dizer que Cristo é superior à lei, aos profetas, que Cristo é superior a absolutamente todas as coisas. Ele vai chegar a afirmar na carta aos Hebreus, por exemplo, que todas essas coisas do Antigo Testamento eram sombras
que apontavam para a realidade que haveria de vir, e essa realidade é o próprio Cristo. No meio desse contexto, ele escreve dizendo: apeguemo-nos com firmeza à esperança que nós professamos. Reunir-se enquanto igreja nesse contexto incluía um risco. A comunidade judaica que não cria em Jesus agia com hostilidade contra as reuniões da igreja. Você vê isso em Atos 17, por exemplo. Uma perseguição forte acontecendo por meio dos de dentro. Por meio dos de fora, havia o Império Romano, que também não lidava muito bem com os cristãos a essa altura. Eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles eram proibidos de se reunir, e ainda assim o escritor aos Hebreus está dizendo que eles deveriam se reunir, porque enquanto nós fazemos isso, nós estamos nos apegando com firmeza à esperança que nós professamos. Mesmo num cenário tão assustador, mesmo num cenário tão sombrio, em nenhum lugar o Novo Testamento sugere que perseguição e hostilidade são razões boas e compreensíveis para que os cristãos deixem de se reunir enquanto igreja. Ao invés disso, ele diz exatamente o contrário, que participar das reuniões da igreja, que estar reunido como igreja, com o povo de Deus, em face da hostilidade, fornece uma oportunidade para demonstrar o quanto a fé desses irmãos é verdadeira. O escritor vai dizer que nós devemos nos apegar com firmeza a essa esperança que nós professamos. Os irmãos sabem muito bem que durante o período mais crítico da pandemia nós tivemos uma postura aqui na igreja um pouco diferente do que a gente acabou vendo por aí. Eu não sei se os irmãos se lembram ou se já estavam aqui, alguns chegaram depois, mas nós nos abstivemos de alguns cultos públicos, até mesmo em momentos em que nós éramos permitidos de fazer isso, porque nós entendemos naquela altura que isso era bom para preservar, para pensar na saúde das pessoas. Era uma situação muito específica, mas o tempo todo nós deixamos muito claro que o padrão de uma igreja é se reunir. Uma igreja, ela só é igreja de fato quando ela está reunida. Por isso, inclusive durante a pandemia, pelo nosso entendimento, eu não estou criticando quem fez isso, mas nós entendemos, por exemplo, de não chamar as nossas transmissões de culto online, porque no nosso entendimento só há culto quando há pessoas reunidas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Culto para nós envolve a presença física dos discípulos de Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele não vai dizer se vocês se reunirem, mas quando ele dá instruções da ceia, por exemplo, ele parte do pressuposto de que uma igreja está reunida. Quando vocês se reunirem, façam desse modo. Quando vocês estiverem juntos, ajam dessa maneira. Então, para nós, não existe culto online, embora eu não esteja criticando quem o faz. Tenho amigos meus, pastores, pessoas que eu admiro, que entenderam isso, e não há o menor problema em relação a isso. Ceia online também, eu vi gente que fez. No nosso entendimento também isso não faz sentido, porque a ceia para nós, ela se dá quando a igreja está reunida. Tem gente que fez batismo online, e aí eu critico mesmo, porque aí já é loucura também. Não sei se vocês viram, mas nesse caso está liberado a criticar. Tem vídeo aí de gente se batizando sozinho na pandemia, eu me batizo e tal, e joga um copo de água em cima, enfim, aí também já não faz muito sentido. Mas o que importa para nós, olhando para esse texto, para esse verso que acabamos de ler, é que se reunir é uma forma de demonstrar firmeza à esperança que nós professamos. É muito fácil, e aí pense no cenário de um cristão do primeiro século, que dizia que queria estar com Cristo. A gente vê Paulo afirmando, por exemplo, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, que a nossa esperança é maior do que a vida, que mesmo que a gente perca a vida, lembrei de Chaves agora, né? Melhor morrer do que perder a vida, mas mesmo que a gente perca a vida, ainda assim nós temos uma esperança que é muito maior, que está fundamentada em algo muito maior. E aí, diante da primeira possibilidade de perseguição, eu não vou me reunir enquanto igreja. Não, o escritor aos Hebreus está dizendo que você demonstra firmeza à esperança que você professa. Irmãos, se reunir publicamente é demonstrar, tanto para nós de dentro quanto para os de fora, por meio do nosso testemunho público, que nós estamos comprometidos com essa esperança que nós professamos. Se reunir publicamente é mostrar que a nossa prática está alinhada ao nosso discurso.
A nossa esperança está em Jesus. Nós cremos em Jesus. Nós cremos no Evangelho. Como eu posso evidenciar que eu creio de fato e como eu posso demonstrar que eu vivo a partir dessa fé que eu digo ter? Uma das formas está muito clara para nós nesse texto: me reunindo regularmente com os meus irmãos. Verso 23, ele continua dizendo: apeguemos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quando nós fazemos isso, nós estamos comprovando a fidelidade de Deus. Acabamos de cantar isso, que Ele é fiel em todo tempo, que Ele é bom, que Ele nos guia, e a forma prática com a qual nós demonstramos isso, por meio da qual nós demonstramos isso, é nos reunindo regularmente com o povo de Deus. É bem interessante também que ele fala de uma esperança que professamos e logo em seguida ele aponta, nos mostrando que a nossa esperança não está fundamentada em quem nós somos, não está fundamentada naquilo que nós fazemos, mas essa esperança só existe e faz sentido porque ela está centrada na fidelidade de Deus. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Participar regular e fielmente, se reunindo enquanto igreja, é responder à fidelidade de Deus para com você. Seja fiel em se reunir com a sua igreja, porque você entende que Deus é fiel. Só não ache que a fidelidade de Deus depende da sua fidelidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: se nós o negamos, ele também nos negará. Se morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos. Se somos infiéis, aí você pensa que ele vai escrever assim, aí ele vai ser infiel com você, mas não é isso que ele fala. Ele fala: se somos infiéis, ainda assim ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Agora, compreender essa fidelidade de Deus exige alguma resposta da nossa parte, e um modo prático com o qual nós respondemos a essa fidelidade de Deus é sendo fiéis também nas nossas reuniões e sendo regulares na nossa participação enquanto igreja de Cristo Jesus. O que mais acontece quando nós nos reunimos como igreja? Versos 24 e 25, ele apresenta aqui o que alguns comentaristas chamam de mandamentos da mutualidade. Por todo o Novo Testamento você vai ver esses mandamentos que eles são verbos seguidos da expressão uns aos outros. Você já deve ter visto em alguns textos: aconselhai-vos uns aos outros, orai-vos pelos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros. E aqui nesses versos 24 e 25 ele faz algumas considerações nessa relação entre as pessoas. Ele vai dizer, por exemplo: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Reunir-se com a sua igreja é uma questão de ministério e serviço. Reunir-se com a sua igreja é, em certo sentido, responder à fidelidade de Deus, mas é evidenciar por meio das suas relações que você está comprometido com a verdade do Evangelho. O escritor aos Hebreus vai falar: consideremos uns aos outros, nos incentivarmos, procuremos encorajar-nos uns aos outros, e nós temos falado isso por toda essa série. É testemunhar, é acolher, é servir, é cuidar, é se reunir. Todas essas coisas são possíveis enquanto a igreja de Jesus Cristo está reunida. Não é apenas vir aqui assistir a um culto como alguém assiste um filme, por exemplo. Embora o Flávio aqui na frente você confunda, ele parece um ator de Hollywood, mas não é o caso. Quando você se reúne com a sua igreja, você deve trazer consigo a expectativa de participar, porque todo cristão é um ministro, ele é chamado por Deus, ele é equipado por Deus para que o corpo seja edificado. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versos 11 e 12, ele vai dizer isso, que ele mesmo, o Senhor, designou alguns para profetas, outros para pastores, mestres, apóstolos. Primeiro século, tá, gente? Só deixando claro aí, tem um pessoal que já se coça quando a gente fala apóstolo, mas é apóstolo lá do primeiro século e tal, visando a edificação do corpo de Cristo. Pessoas com diferentes dons, pessoas com diferentes habilidades, e a grandeza que há no Evangelho, no corpo de Cristo reunido, é exatamente isso. Eu não me basto
Você não se basta, você não é suficiente para o teu próprio crescimento, você depende do teu irmão, e nós evidenciamos isso enquanto nós estamos reunidos como corpo de Cristo Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus vai descrever aqui 3 maneiras pelas quais você pode demonstrar isso, esperar servir uns aos outros na igreja quando ela está reunida. Ele vai falar, por exemplo, consideremos uns aos outros. Em termos práticos, irmãos, nós devemos prestar atenção às necessidades dos nossos irmãos na fé e nos esforçarmos para atendermos essas necessidades. Ele vai dizer, nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Reunir-se como igreja nos dá essa oportunidade de incentivarmos uns aos outros, de estimularmos alguma mudança no pensamento e até mesmo na motivação de outros irmãos, e o mesmo acontecerá em relação a você. Você já deve ter experimentado isso, ir embora de algum culto estimulado a melhorar no seu amor, nas suas afeições por Deus, com as pessoas, assumindo compromissos de, por exemplo, fazer o seu devocional diariamente, ou de ler algum livro específico, ou de meditar por um livro da Bíblia durante um período de tempo. A reunião da igreja tem esse poder de nos estimular, nada místico, mas acontecendo por meio das nossas relações absolutamente normais e naturais. Nos estimularmos em boas obras, algum comportamento bom e prestativo para com os outros. Nós temos essa oportunidade de estimularmos essa mudança no outro, e nós temos essa oportunidade de sermos estimulados também, oh glória, a caminharmos e crescermos juntos, mutualidade, uns aos outros, uns pelos outros, cuidar uns dos outros, servir uns aos outros. É a igreja de Cristo Jesus acontecendo na prática. A igreja precisa ser esse ambiente de crescimento mútuo. O escritor ele segue dizendo também que nós devemos encorajar-nos uns aos outros. E aqui pode ser o tipo de encorajamento que proporciona consolo, conforto, palavras edificantes, mas também pode ser do tipo de encorajamento que oferece fortes palavras de repreensão e correção, motivados pelo amor. Quando ele diz que nós devemos encorajar uns aos outros, não é só um palestrante motivacional que vai dizer para você assim, vai, você consegue, a força está dentro de você. Não é só sobre isso. Eu sei que tem gente que precisa de algum incentivo nesses termos, em determinados momentos, em situações que enfrenta, mas encorajado está ligado também à repreensão de alguém que está num caminho que não é um bom caminho. A gente tem dificuldade com isso, não sei se pela nossa cultura, não sei, mas a gente tem dificuldade com palavras de repreensão. E enquanto membro de uma igreja, eu não sei se você sabe disso, mas assim, você assumiu um compromisso com outros irmãos de caminharem e crescerem juntos à semelhança de Cristo. Então, por vezes isso é necessário. E você demonstra amor quando você instrui nesses termos também. A gente confunde amor com ausência de disciplina. A nossa geração confunde amor com permissividade. Tem um exemplo muito claro de alguém que está caminhando em direção ao precipício com os olhos vendados. Como é que você demonstra amor por essa pessoa? Siga o seu próprio coração, siga não, é alertando. Esse caminho que você vai não é um bom caminho. Você está caminhando em direção à sua morte. Você está caminhando em direção a algo que não vai te trazer algum proveito. Nós demonstramos amor quando nós alertamos sobre isso, e é isso que o escritor aos Hebreus está fazendo. Vocês precisam encorajar uns aos outros, independente do tipo de encorajamento que for necessário. E o ambiente onde esse encorajamento é permitido e estimulado é o ambiente da reunião dos discípulos de Cristo Jesus, uma igreja reunida. Os pastores e líderes da igreja não podem e não devem fazer todo o trabalho de cuidado, incentivo e motivação que precisam ocorrer em uma igreja saudável. Todos nós temos responsabilidades uns para com os outros, e é assim que uma igreja se desenvolve. Mas se tudo que foi falado até agora não é razão suficiente para te fazer entender de vez a tua responsabilidade e compromisso enquanto discípulo de Jesus e membro de uma igreja local, no verso seguinte eu acho que tem uma razão um pouco mais direcionada que nos mostra que nos reunirmos enquanto igreja é obedecer a Deus. É muito simples. Obedecer a Deus. Porque há um mandamento muito claro no verso 25.
não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Deus espera que você se reúna com as pessoas da sua igreja. Além de todas as outras razões e motivações, eu penso que essa deve ser uma razão forte o suficiente para que a gente se reúna. Aqui, o Novo Testamento claramente nos adverte, o escritor aos Hebreus claramente nos adverte a não abandonarmos a igreja. Não deixe para trás a sua participação na igreja. Não deixe de se reunir. Essa é a expectativa do próprio Deus para os cristãos que estão ouvindo sobre essa carta, que estão lendo e que estão lendo ainda hoje. A expectativa do próprio Deus, que é o dono da igreja, o Senhor da igreja, para todos nós que participamos de uma igreja, é essa. Há uma ordem muito clara, há uma ordem expressa. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Em outras versões vai trazer a expressão não abandone a igreja. Essa atividade em andamento é reunir-se com a igreja de Cristo Jesus. E aparentemente, eu não sei se você percebeu, mas já no primeiro século, alguns crentes estavam adotando o hábito regular de ficarem longe da igreja. Porque ele vai mencionar que isso era o costume de alguns. Quando nós falamos de costume, nós estamos falando de hábito. O escritor aos Hebreus retrata esses que estavam acostumados a não se reunirem como anomalias a serem evitadas e não como exemplos a serem seguidos. De modo muito direto, não adquira o péssimo hábito de viver longe da igreja. Homens, enquanto líderes do lar, enfatizem na família de vocês a responsabilidade de um cristão estar regularmente reunido. Que a tua esposa, que os teus filhos tenham em você um exemplo de alguém que valoriza obedecer a Deus antes que seja tarde demais. Não abra mão de obedecer a Deus por qualquer motivo ou por qualquer razão banal. A gente priorizando muitas outras coisas que são importantes, mas são secundárias em detrimento daquilo que é fundamental. A gente com altas expectativas para o futuro dos filhos e incentivando os filhos a tantas coisas, ao esporte, por exemplo, que é algo fantástico. Não estou falando contra isso, mas o que eu estou dizendo é que a chance do teu filho se tornar um esportista de sucesso é muito pequena. E a chance do teu filho estar um dia diante de Deus para ser julgado pelas suas ações é de 100%, isso vai acontecer. E o que você tem priorizado para o bom andamento espiritual da tua família, dos teus filhos, da tua esposa, enfim. A gente precisa compreender o quão sério é isso. A gente precisa entender que essa é uma ordem expressa, dada pelo próprio Deus, dizendo: não abandonem a igreja. Não deixem de se reunir como é costume de alguns. Se você olhar para o verso 26 em diante, ele vai relacionar isso com pecados deliberados. Ou seja, é o caminho natural de alguém que está em pecado se afastar da comunhão. E quanto mais a pessoa está afastada, mais ela vai se afastando, até que talvez chegue um ponto que não consiga mais voltar. Mulheres, lembrem-se que a mulher sábia edifica o lar e a tola a destrói com as suas próprias mãos. Incentive tua família, incentive os teus filhos a estarem reunidos com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jovens, priorizem obedecer a Deus ao invés de se preocupar com aquilo que dá vontade de fazer, porque reunir-se, muitas vezes, você não vai ter vontade de estar aqui, mas é uma disciplina e é uma questão de obediência. Do mesmo jeito que os pais ensinam crianças a comerem salada, mesmo que elas não gostem, mas porque é importante e útil para elas. Ainda que você às vezes não sinta vontade, não tem a ver com a tua vontade, tem a ver com a responsabilidade de se entender como discípulo de Jesus. E o próprio Jesus vai dizer: vocês são meus discípulos quando obedecem às minhas palavras. Eu não posso ser discípulo de alguém que eu desconsidero o que ele fala. E é muito claro olhar para esse texto e perceber uma ordem expressa dada para os cristãos de que não deixem de se reunir. Não adquirem, não desenvolvam esse hábito danoso de deixar de reunir-se por questões banais. É óbvio que há razões que justificam você não estar aqui algumas vezes. Quando você está doente, por exemplo, ainda mais se for doença contagiosa, não venha mesmo, pelo amor de Deus, não venha. A Bíblia dá uma ordem clara para não deixar de se reunir, e eu
eu estou dizendo claramente, se você estiver com doença contagiosa, não venha. Questões de trabalho, às vezes você precisa ir trabalhar no horário do culto, ou o que quer que seja, só cuidado. E sonde o teu coração para ver se você não está valorizando mais uma suposta estabilidade financeira que está reunido com o povo de Deus. Não há regra na Bíblia que diga que você nunca deve faltar à igreja por causa desse tipo de coisa. Não, o problema é quando essas coisas se acumulam, você começa a desenvolver uma tendência geral de não se reunir com a sua igreja, e é sobre isso que esse texto aborda. Não se reunir, não estar aqui, não pode ser um hábito, não pode ser algo regular, não pode ser uma tendência, não pode ser algo que você faz quando não tem nada mais interessante para fazer. Hoje nós temos algo muito interessante acontecendo na cidade. Não sei se vocês sabem, Túlio Maravilha está entre nós. Seria uma razão excelente para talvez você não estar aqui, mas ainda assim não é suficiente. Isso não pode se tornar um hábito para nós, irmãos. Não pode ser uma tendência, porque se somos discípulos de Jesus, precisamos priorizar aquilo que Deus prioriza, e se reunir como igreja é obedecer a Deus, valorizar o que Ele valoriza, é obedecer ao dono da igreja que deu o seu próprio filho, que se entregou por amor a ela. E por último, ainda no verso 25, ele faz uma ligação muito interessante quando ele diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Reunir-se como igreja é um lembrete de que nós precisamos nos preparar para a volta de Cristo Jesus. À medida que o mundo gira e vai girando cada vez mais veloz, já dizia Lenin, à medida que o tempo avança, o dia de Cristo Jesus, o grande dia que é mencionado aqui, que é o dia da volta de Cristo Jesus, ele se aproxima. Desafios à fé, hostilidade para com Cristo, para com os cristãos, obstáculos à participação fiel na igreja, eles vão aumentando. Como é que a gente responde a isso? Eu poderia sugerir uma série de coisas no Novo Testamento, mas essa passagem que nós lemos deixa muito claro que você não deve responder a esses desafios diminuindo a sua participação na igreja. Ao contrário, nós estamos a 2000 anos de distância de quando esses versos foram escritos, mas a autoridade da palavra de Deus, ela permanece para sempre. Outra maneira de entender isso é que nós estamos 2000 anos mais perto do dia da volta de Jesus do que esses irmãos estavam, e o encorajamento deles teve a ver com isso. Não deixem de reunir-se como igreja, encorajem uns aos outros, ainda mais à medida que vocês vão caminhando e o grande dia do Senhor vai se aproximando. Reunir-se como igreja é sermos lembrados sempre do que Cristo fez no Evangelho. Reunir-se como igreja é também uma oportunidade de nós nos comprometermos com o que nós precisamos fazer, não para sermos salvos, mas em resposta à salvação que recebemos, que tem a ver com as nossas relações entre os irmãos mesmo. Reunir-se como igreja nos faz olhar para frente e lembrar-nos da nossa esperança, de que embora vivamos num mundo absolutamente caótico, haverá um grande dia em que Jesus Cristo voltará, e nós somos relembrados dessa realidade quando nós estamos reunidos aqui como povo de Deus. Eu não quero apontar um aspecto legalista aqui, de você sair daqui pensando que você precisa ter um cartãozinho e marcar a sua presença, que você vai ser salvo pela sua frequência na igreja. Não, eu deixo muito claro para você que a igreja ela não salva absolutamente ninguém. Frequência à igreja não é sinônimo de salvação conquistada pelo seu esforço, mas a igreja é a reunião dos que foram salvos por Cristo Jesus. Se você se diz um cristão, se você se diz salvo, mas não valoriza o que Deus manda que você faça, não valoriza o estar reunido com os teus irmãos, pense bem se você foi salvo de verdade, se você foi convertido de verdade, ou se você simplesmente aderiu a um movimento religioso que te faz bem vir aqui de vez em quando. Vir à igreja não leva você para o céu, mas mostra o quanto do céu existe dentro de você. Porque crer no Evangelho exige respostas de nós. E responder
fortalecendo o nosso testemunho, é reunir-se com o povo de Deus. É uma forma de responder fortalecendo o nosso testemunho, cuidando uns dos outros, obedecendo a Deus e nos preparando para a volta de Cristo, porque certamente Ele voltará. Esse mesmo Jesus, que veio pagar uma pena pelos nossos pecados, que restabeleceu a relação do homem com Deus que foi quebrada na queda após uma criação perfeita. Esse mesmo Jesus que morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia, Ele voltará. E isso tudo deve nos estimular ao compromisso de estarmos sempre reunidos em obediência e em resposta ao que Ele fez por nós. A igreja só se reúne por causa do Evangelho. A igreja só se reúne por causa de Jesus. A igreja só se reúne por causa do que Ele fez por nós. E a igreja se reúne pensando que um dia Ele vai voltar, e essa é a esperança a qual nós devemos estar apegados firmemente. A reunião dos discípulos de Cristo Jesus, o culto público, é a resposta que nós damos ao Evangelho. Leia comigo dos versos 19 a 22 do capítulo 10 de Hebreus. Enquanto isso eu quero chamar a banda aqui à frente. Vocês podem ler depois, em casa. Hebreus capítulo 10, o começo desse texto que nós lemos, diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. O lugar santíssimo, também chamado de Santo dos Santos, era um lugar onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, para uma cerimônia, para um ritual que visava expiar, pagar os pecados do povo de Deus. O autor aos Hebreus está dizendo para toda a igreja o seguinte: nós agora temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Sangue de animais eram aspergidos no altar. Ele está dizendo que agora um novo e vivo caminho nos foi permitido por causa do sangue de Jesus, que Ele nos abriu por meio do véu. O véu é que separava o lugar onde o sacerdote estava do lugar onde o povo poderia ficar. Eu não sei se você se lembra, mas na morte de Jesus, uma das coisas que acontece de imediato é que o véu do templo ele foi rasgado de cima a baixo. Ou seja, não há mais obstáculos no nosso acesso a Deus. O escritor aos Hebreus, no verso 21, vai dizer: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Jesus é o próprio sacrifício também que se entregou por nós. Jesus é a realidade de todas essas sombras que apontavam para Ele. E de modo muito prático, Ele estimula os irmãos no verso 22, dizendo assim: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados em água pura. A carta aos Hebreus era um encorajamento a cristãos para que não voltassem mais ao peso da religião. O autor se propõe a demonstrar a superioridade de Cristo em relação a todas essas coisas. Esse texto nos mostra que Ele é o grande sumo sacerdote, que nos permite estarmos diante de Deus com confiança. Não precisa ter medo. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, se ele estivesse em pecado, ele entrava nesse lugar com uma corda amarrada no seu corpo e um sino. E se ele estivesse em pecado, ele era fulminado, ele morria e as pessoas não podiam entrar nem para tirar o corpo. Recolhiam por meio dessa corda, era isso que acontecia. O escritor aos Hebreus está dizendo que nós cristãos, por causa do sangue de Jesus, nós podemos estar diante de Deus e com plena confiança. Eu não preciso temer o que os meus pecados fizeram, porque se eu estou em Cristo Jesus, todos os meus pecados foram pagos por meio do sacrifício dele na cruz. Eu posso entrar e estar diante de Deus sem medo de ter que fazer algo para que eu seja aceito, porque o sacrifício de Jesus Cristo foi aceito e ele nos basta. Consegue compreender a importância disso? E o modo como o autor relaciona tudo o que Cristo fez por nós, como é que nós respondemos a isso? Reunidos com o povo de Deus, cremos no que Ele fez, cremos que um novo e vivo caminho nos foi aberto e nos deu uma fé convicta, nos purificando, mesmo pecadores, mas pecadores lavados pelo sangue de Jesus, que serão apresentados diante de Deus, santos, irrepreensíveis e inculpáveis, porque Deus tratou aquele que não tinha pecado como se fosse um de nós,
para que nele nós recebêssemos a justiça de Deus que se dá por meio da fé. Como nós respondemos a isso? Todo esse sermão de hoje, resumidamente, nos reunindo enquanto igreja. Eu oro, irmãos, para que nós entendamos a responsabilidade que temos e que nos dediquemos ainda mais a estarmos reunidos como igreja. Não só no domingo, nos pequenos grupos e vivendo uma vida em comum para a glória de Deus. Que isso seja uma prioridade para nós. Uma das atividades que fazemos ao nos reunir é nos lembrar do Evangelho. Hoje nós fizemos isso por meio da proclamação, mas especialmente nesse momento também nós o faremos por meio de uma outra ordem dada por Jesus, que é a celebração da ceia do Senhor. Eu quero chamar o Carlos e Margarete à frente, por favor. Eu quero lembrar com vocês um texto escrito por Paulo aos irmãos de Corinto, quando ele diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Essa é uma ordem dada por Jesus para a sua igreja reunida em um momento como esse. Eles deveriam celebrar isso em memória do que ele fez por cada um de nós. Algumas instruções aqui na igreja, nós entendemos isso como um memorial. Para nós não há uma transformação literal dos elementos, como alguns creem. Para nós não há uma presença mística diferente de Jesus no momento da ceia. Para nós estamos obedecendo o que ele nos ordenou como um memorial. O pão continua no pão, o cálice continua no cálice, mas o significado por trás disso é o que importa de fato para nós. Fazemos isso nos lembrando do que Jesus fez por nós. No nosso entendimento aqui também na CBN, essa ceia ela é para discípulos de Jesus. Não importa se você não é membro dessa igreja, mas se você é um cristão, batizado biblicamente, em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja, você está convidado a participar conosco desse momento. E outra informação importante que eu sempre gosto de falar é que o texto diz: examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Ele não diz examine-se para decidir se você é justo o suficiente para participar, não. Examine-se e então coma do pão e beba do cálice. Não abra mão de participar da ceia do Senhor. Eu estou em pecado. Não existe cristão que não se arrependa dos seus pecados. É exatamente nesse momento que você tem a oportunidade de confessar os seus pecados, crendo que você já foi perdoado em Cristo Jesus e se comprometendo a assumir uma nova vida, uma vida diferente, a fim de que Deus seja glorificado. Enquanto Carlos e Margarete vão passar com os elementos, você pode receber, aguarde para que participemos todos juntos. Enquanto isso, vamos cantar mais uma canção.